Mas, senhor presidente, senhoras e senhores brasileiros, senhoras e senhores senadores, o Ministério das Relações Exteriores, sob a liderança do chanceler Luiz Alberto Figueiredo, está desenvolvendo um esforço extraordinário, conceituado como diálogos sobre política externa, e eu diria que sobre política externa e sobre política comercial, porque política externa e comercial são conexões absolutamente automáticas que precisam estar sempre muito juntas. Nada mais do que um plano estratégico para a política externa e comercial do nosso país. Um esforço coletivo que reúne os diplomatas e os quadros do Itamaraty. Nós temos participado desse esforço e desses debates através da Comissão de Relações Exteriores, assim como entidades da sociedade civil, a academia, enfim, um esforço coletivo e democrático para a construção de uma política externa adequada aos desafios do nosso país nesse tempo em que estamos vivendo. Uma iniciativa, senhor presidente, a meu juízo, mais que oportuna e bem-vinda, que merece, sem dúvida, o nosso apoio, e por isso estamos participando ativamente desse esforço liderado pelo chanceler Figueiredo. Afinal, senhor presidente, política externa deixou há muito tempo de ser assunto exclusivo de estados, diplomatas ou mesmo especialistas. No mundo cada vez mais integrado, plano, globalizado, a dinâmica das relações internacionais é hoje interesse direto do universo político, do universo empresarial, acadêmico e mesmo de cada vez mais uma parte muito grande dos cidadãos, que viajam mais e têm um intercâmbio mais direto com outros países, seja para estudar, trabalhar ou para qualquer atividade das relações humanas. O Brasil, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sempre contou ao longo da sua história com o Itamaraty para a construção de suas pontes com o mundo. Ao tempo do Barão do Rio Branco, foram consolidadas as nossas fronteiras nacionais. Vitória diplomática que nos legou quase um século e meio de paz. Durante momentos cruciais do século XX, especialmente na Segunda Grande Guerra, uma vez mais nossa chancelaria, sob a coordenação do chanceler Oswaldo Aranha, influiu de maneira determinante para que o Brasil fizesse as alianças mais corretas naquele período da nossa história. Ao longo da Guerra Fria, mesmo durante o regime militar, o Ministério das Relações Exteriores conseguiu preservar, sobretudo quando o chanceler Azeredo da Silveira era o coordenador do Ministério das Relações Exteriores. Conseguiu manter um espaço de altivez institucional e intelectual. Sem isso, não teria sido possível retomar, com o chamado pragmatismo responsável, linhas importantes da política externa independente concebida posteriormente por Afonso Arinos durante o breve governo de Jânio Quadros e consolidado por Santiago Dantas e Araújo Castro na conturbada gestão do ex-presidente João Goulart, que já foi aqui homenageado por esse parlamento e hoje mesmo pelas manifestações do senador Roberto Requião e do senador Pedro Simon. Nas últimas décadas, foram muitas, e em conjunturas diferentes, que a competência do Itamaraty resultou em contribuições efetivas para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Exemplo importante é o trabalho da Comissão Mista Brasil
Estados Unidos da América, que está na base, senhor presidente, do investimento que resultou na construção da Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, um marco muito importante na instalação do processo industrial brasileiro, quando nós revisitamos esse histórico de acertos do Itamaraty, da nossa política externa e dos nossos profissionais, do Ministério das Relações Exteriores, da Casa do Rio Branco. Outro foi o acordo nuclear com a Alemanha no governo Geisel, que sinalizou a autonomia do Brasil em temática especialmente sensível hoje. Imaginem as senhoras e os senhores naquele período da Guerra Fria. Podemos também citar de maneira enfática, a revolução feita pelo embaixador Flecha de Lima à frente do Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty, quando o Brasil saiu mundo afora a abrir mercados para seus produtos e serviços, alargando as oportunidades da nossa economia. Ou ainda a articulação público-privada que viabilizou, graças à nossa parceria com o Japão nos anos 60 e nos anos 70, projetos importantes. E eu aqui trago como referência o exemplo do Porto e da Siderúrgica de Tubarão, em meu estado, no estado do Espírito Santo, que abriu aquele momento não apenas para o nosso estado, mas para o nosso país, uma nova referência nas relações e na produção da siderurgia e no campo da logística e da infraestrutura, naquela época coordenados pelo engenheiro Eliezer Batista, que coordenou toda a implantação do projeto siderúrgico, logístico, do Vale do Rio Doce, e possibilitou que nós hoje pudéssemos ter no Espírito Santo um dos mais efetivos e eficientes sistemas de logística, que representa, no caso do minério de ferro, 1/3 de tudo aquilo que nós exportamos em nosso país. Minério que é produzido no irmão vizinho de Minas Gerais, mas que é exportado pelos portos do Espírito Santo. Enfim, os esforços, o talento e o protagonismo da Casa do Rio Branco estiveram por trás, atuando de maneira efetiva em todos esses marcos importantes da nossa história recente. Vale ressaltar que essa atuação bem-sucedida assentava-se em sólido patrimônio de reflexão e planejamento diplomático, possivelmente construídos em diálogos como o que agora o Itamaraty abre as suas portas para conversar com a sociedade civil acerca dos novos objetivos e desafios da nossa política externa e comercial. O que pondero em meu discurso tem a ver com a necessidade do Itamaraty dos nossos dias reencontrar-se com o daqueles momentos históricos em que foi decisiva a sua contribuição para um posicionamento efetivo do nosso país. Recordo ainda as críticas ácidas que, de certa forma, vem sendo feita à condução da nossa política externa, segundo as quais alguns traços de sua continuidade histórica, baseados no pragmatismo alicerçado no interesse nacional e na convergência, perderam espaço para considerações mais ideológicas ligadas ao que há de efêmero na política brasileira e não ao que lhe é permanente, ou seja, a política externa e comercial como política de Estado e não como política de governo. Artigo do embaixador Marcos Caramuru, na Revista Brasileira de Comércio Exterior, ressalta que a diplomacia, ao contrário dos mercados, opera o dia a dia com os olhos sempre voltados para o longo prazo, a fim de enxergar bem o longo prazo e no seu rumo escolher os melhores caminhos. E para isso é preciso estudar, refletir, debater, e é isso que nos parece que em bom tempo a Casa do Rio Branco e Itamaraty está acenando com esses diálogos que representam, na verdade, a reconstrução ou a reengenharia da nossa política externa brasileira.
Esta é, senhor presidente, uma lacuna que, acredito, tem grandes perspectivas e chances de serem preenchidos com esses diálogos que o Itamaraty está fazendo com o parlamento, com a academia, enfim, com a sociedade civil. Não sei se este exercício deve necessariamente resultar num livro branco sobre a política externa, já que, a meu ver, parece muito difícil evitar. É preciso que tenhamos a capacidade e a humildade do entendimento da contaminação para o debate eleitoral, porque estamos, enfim, discutindo um tema para muito além da circunstância conjuntural. Foi nesse sentido, e é nesse sentido, que tenho ressaltado a importância de assegurarmos, nesses diálogos, uma forma plural de vozes e visões. Essa maneira plural é fundamental para que sejam definidas orientações que possam valer como política de Estado, com vocação para a permanência e sem as limitações contingentes que caracterizam nas repúblicas a transitoriedade dos governos. Em outras ocasiões, sob a liderança do Itamaraty, houve um esforço mais alentado de análise sobre o que se passa no cenário mundial e como o Brasil se coloca nesse cenário. Vale lembrar as discussões havidas na Casa das Pedras, no Rio de Janeiro, quando então o chanceler Santiago Dantas plasmava sua plataforma de política externa. Os mesmos, senhor presidente, os períodos em que, durante o regime militar, a Escola Superior de Guerra teve papel importante na definição de linhas no nosso descolamento do colonialismo português e o pronto reconhecimento da independência dos países lusófonos da África. Na nova República, ao ser planejada a viagem internacional de Tancredo Neves, também se registrou com grande empenho em definir os traços do que seria a política externa do Brasil redemocratizado. Na gestão do ex-presidente Itamar Franco, quando então o senador Fernando Henrique Cardoso era chanceler, também houve exercício significativo de reflexão interna no Itamaraty, sob a coordenação dos embaixadores Clodoaldo Guiney e Gelson Fonseca Júnior, na busca de rumos em meio à perplexidade causada pelos históricos eventos que simbolizaram aquele momento, a queda do Muro de Berlim e o novo paradigma que se abria naquele momento. Não seria até mesmo exagero afirmar que hoje se impõe que, mais uma vez, o Itamaraty sirva de caixa de ressonância e possa sintetizar as multifacetadas aspirações brasileiras diante de uma realidade em acelerado e intenso movimento. É nesse contexto, senhor presidente, já caminhando para o encerramento da minha manifestação, que algumas perguntas e algumas reflexões precisam ser feitas para que esse debate, para que essa construção coletiva possa buscar o caminho de alcançar essas respostas. Devemos retomar o nível de proatividade diplomática que caracterizou os dois mandatos do presidente Lula, ou nos convém, doravante, um perfil de menor militância externa. Queremos ou não uma atitude de ator global, o que parecia nos guiar até 2010? Em caso afirmativo, como essa meta se exprime? Com que meios e recursos humanos e materiais haveremos de contar para alcançá-la? Qual o balanço realista que se pode fazer sobre as perspectivas de obtenção pelo Brasil de um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas? Nosso maior ativismo de paz, participação em esforços negociadores, como o relativo à crise da Síria, são elementos que realmente somam, ou, na prática, tudo depende da vontade política, até hoje, sinceramente, faltando dessas partes. A expansão de nossa rede de embaixadas no exterior gerou, senadora Ana Amélia, os efeitos desejados nesse contexto de uma estratégia de afirmação global?
Nossa presença em grupos como os BRICS, os IBAs e o G20 financeiro, entre outros, efetivamente contribuiu para a nossa estratégia de afirmação global? Já não seria tempo de se aquilatar a relação custo-benefício dessa frente diplomática que tantos investimentos demandou aos contribuintes brasileiros, até para que possamos recalibrar esforços e medir se temos os recursos para repriorizá-los? Para além do papel global, em nosso entorno regional, que podem ser feitas perguntas mais complicadas, complexas e objetivas. O que queremos com o Mercosul? Está esgotado e precisa ser reinventado, como entendem alguns? Temos latitude político-diplomática para discutirmos o Mercosul, ainda que reconhecendo que, como está, acaba sendo gerador de frustrações, de conflitos, quando não de letargia, haja visto o complicado processo negociador recentemente retomado com a União Europeia, mas ainda sem um horizonte de conclusão? Mercosul versus Aliança do Pacífico espelha um falso dilema, ou é possível traduzi-lo em números e macro tendências no comércio exterior que são ostentados pelos dois grupos? Quem faz estas contas da maneira mais eficiente? O Itamaraty, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a iniciativa privada ou a combinação dessas várias mãos e dessa convergência? Enfim, senhor presidente, são reflexões, são perguntas que, sinceramente, me parece que esse espaço é um espaço adequado para que todas essas perguntas e tantas outras possam existir. Ouço com prazer a senadora Ana Amélia. Senadora, está faltando ligar o som ou o som não está funcionando? Alô? Caro senador Ricardo Ferraz, obrigada, Zezinho, você é onipresente. Queria agradecer ao senador Mozarildo. Senador Ricardo Ferraz, eu faço esse aparte a Vossa Excelência, primeiro para exaltar a oportunidade do pronunciamento e o valor do conteúdo. Segundo, para aproveitar publicamente, fazer uma referência à dedicação e ao empenho de Vossa Excelência no comando, exatamente, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Duas áreas estratégicas. Qualquer país do mundo que tenha um protagonismo no cenário internacional precisa desses dois setores que serão dois eixos essenciais nessa inserção global. Muito mais no século XXI. E eu penso que o Itamaraty, a Casa de Rio Branco, que deveria executar a política externa brasileira, precisa recuperar o prestígio, recuperar o empoderamento e a força nas relações internacionais. O Itamaraty já teve um protagonismo muito maior, muito mais claro. Todos os membros do Ministério das Relações Exteriores, não vamos ser tão radicais, mas a maior parte do Ministério das Relações Exteriores é constituída por exemplares servidores públicos, especialmente os embaixadores, os ministros de primeira e segunda classe, que têm trabalhado intensamente para levar o nome do nosso país a um respeito internacional adequado ao seu tamanho e à sua significação política. Então, eu queria dizer que gostaria, porque acompanhei muitas viagens presidenciais, a última como jornalista foi do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e dizer que esse papel do diplomata brasileiro, especialmente dos embaixadores e do chanceler, precisa ter o espaço, a relevância que tiveram no passado. Hoje a gente vê um Ministério das Relações Exteriores não num protagonismo vigoroso, como deveria ocorrer. E nós estamos aqui, tenho certeza que Vossa Excelência, do comando da Comissão de Relações Exteriores, como eu, também quer
esse mesmo protagonismo do Ministério das Relações Exteriores, porque a nossa diplomacia é extremamente qualificada, todos os seus membros nós acompanhamos, o Instituto Rio Branco é uma referência, muitos estudantes de vários países vêm fazer graduação na área diplomática aqui, e penso que a recuperação desse prestígio, dessa força do Ministério das Relações Exteriores, sobretudo aos seus diplomatas e à chancelaria, é extremamente relevante ao nosso país. Obrigada, senadora. Senadora Ana Amélia, não apenas como senador da República, mas como cidadão, sobretudo como cidadão, porque cidadãos sempre seremos, e senadores nós estamos em função de uma delegação por um tempo determinado que as nossas comunidades nos delegaram. Essa é a minha expectativa e essa é a minha confiança, e acho que essa é a oportunidade que o Itamaraty não pode perder no momento em que o Itamaraty faz a sua política, faz o seu plano estratégico da sua política externa e comercial. Por isso, estamos aqui nos valendo desses pontos, desses marcos na história brasileira, em que sempre o Brasil pôde contar com o Itamaraty, com os seus profissionais, para a construção de pontes que pudessem representar os mais elevados interesses do nosso país e da sociedade brasileira. Então, é uma oportunidade singular, senhor presidente. Por isso estamos aqui nos alongando nesse pronunciamento, porque a conjuntura é uma conjuntura que traz as suas características e as suas particularidades. Uma outra dimensão que experimenta profundas mudanças em tempos recentes é, por assim dizer, a diáspora dos brasileiros que emigraram para outros países, bem como os crescentes fluxos de nossos nacionais que viajam a turismo, a negócio ou para estudar. Evidencia que nossa diplomacia precisa prestar apoio e assistência permanente consular a essas centenas e milhares de brasileiros. Este é um tema típico da chamada diplomacia pública, que está ligada à vida das pessoas, às perspectivas que as pessoas têm em procurarem em outros países, enfim, um porto seguro. Enfim, são muitas, senhor presidente, são muitas as perguntas e as reflexões. E a expectativa que fica é que, ao fim desse diálogo, ao fim dessa construção coletiva da política externa brasileira, tão bem conduzida pelo Itamaraty e pelo chanceler brasileiro, que possamos ter essas e tantas outras perguntas e questões e reflexões respondidas. A nossa expectativa é que as conclusões desses diálogos possam gerar consequências concretas, senadora Ana Amélia, e possam ser apropriadas não só pelo governo da presidente Dilma, mas que passem a integrar um patrimônio duradouro da estratégia diplomática, não do governo, mas do Estado brasileiro. Essa é a expectativa que nós temos aqui no Senado, na Comissão de Relações Exteriores. Por isso estamos depositando muita confiança que esses diálogos possam redesenhar, possam fazer com que aquilo que disse aqui a senadora Ana Amélia, que é o nosso desejo e a nossa expectativa, que o Itamaraty possa resgatar o protagonismo no debate, na orientação, na coordenação e na liderança da política externa e comercial brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.